Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. A graça e a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Hoje nós começamos uma nova série de mensagens sobre provisão, sobre finanças. Amém? Então nós vamos estar num tempo de destinados a reinar. Quem está preparado aí para reinar aí? Amém? Está preparado para usufruir do melhor de Deus sobre a sua vida? Sabe a palavra que eu preparei hoje para você? Eu quero compartilhar com você que está lá em Gênesis. Gênesis capítulo 26, do 1 ao 14. Quero falar com você hoje sobre prosperando em tempos de crise. É possível, pastor, prosperar em tempos de crise? Como assim? Se está em crise, como é que prospera? Já está dizendo o nome. Mas com Cristo é possível prosperar em tempos de crise. Amém? E o texto base que eu quero usar para isso está lá em Gênesis 28, versículo 1 em diante. Tem a projeção aí, vamos acompanhar lá. Vamos lá. Olha lá, Gênesis 26, do 1 até o 14, diz assim, ó. Naquela região, houve uma época de falta de alimento, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse, não vá para o Egito. Qual foi a direção de Deus para Isaac? Não vá para o Egito. Olha lá. Fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto fique morando neste lugar. E eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas essas terras. E assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu. E lhe darei todas estas terras. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. Pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim, Isaac ficou morando em Gerar. 7. Quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher, ele disse que ela era sua irmã. Rebeca era muito bonita. E Isaac tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o matariam para ficar com ela. Isaac ficou ali muito tempo. Um dia, Abimeleque, fala assim, mentira sempre tem perna curta. Um dia Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaac acariciando Rebeca de um jeito diferente. A sua mulher, mas o rei não sabia que era a mulher dele. Então Abimeleque mandou chamar Isaac e perguntou, ela é a sua mulher, não é verdade? Por que você disse que ela era sua irmã? É que eu pensei que me matariam se eu dissesse que ela era minha mulher, respondeu Isaac. Aí Abimeleque disse, por que você nos fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela, e você teria feito com que a culpa caísse sobre nós. Fala, misericórdia. Então Abimeleque mandou a todo o seu povo o seguinte aviso, se alguém tratar mal esse homem ou a sua mulher, será morto. Naquele ano Isaac fez plantações ali, e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecido cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. E por último, Isaac tinha tantas ovelhas e tantas cabras, tanto gado, tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Essa história aqui é fascinante demais, é ou não é? Sabe? A palavra de Deus diz que aquele era um tempo de fome. Amém? Mas você sabe, querido, Deus não envia fome. Você crê nisso? Deus também não inicia a fome. Mas Isaac foi alguém que prosperou aonde? Num tempo
de fome. Não foi Deus quem criou a fome, não foi Deus que iniciou a fome, mas Deus fez com que Isaac prosperasse naquele tempo de fome. E você sabe, querido, Isaac, ele é um tipo de crente da nova aliança. Amém? Isaac não conquistou coisa alguma. Pega esse ouro. Isaac não conquistou nada. Tudo que Isaac tinha era herança de quem? Abraão, seu pai. E você sabe que Abraão teve que desbravar um terreno árduo para conquistar o que tinha. E Isaac conquistou tudo aquilo que o seu pai deixou para ele. Sabe, Isaac só recebeu aquilo que seu pai deixou para ele. Ele é um símbolo do herdeiro. Você sabe que todas as coisas foram preparadas para ele simplesmente só por causa que ele era filho. Isaac recebeu tudo que tinha que receber simplesmente porque era filho. Lembra, Abraão teve que fazer uma aliança com Deus, teve que passar pelo desafio de sacrificar o seu filho, mas Deus na hora proveu. Abraão teve que peregrinar numa terra, Abraão teve que fazer juramentos, fez aliança com Deus, o anjo veio até Abraão, e Abraão fez uma comida. Lembra de toda essa história? Se você não lembra, eu quero desafiar você a buscar na Bíblia, para que você entenda a história todinha de Abraão. Amém? E você sabe, querido, isso aqui é poderoso, porque num tempo de fome, Isaac prosperou. Num tempo de seca, onde as pessoas passavam fome, Isaac prosperou. E a Bíblia fala que era tanto gado, era tanta ovelha, era tanta cabra, era tanto empregado, que os filisteus ficaram com inveja. Como assim um simples homem camponês que cuida de gado, de cabra e ovelhas, gerou inveja nos inimigos, nos filisteus? Gerou inveja num reino. Você sabe que Abimeleque era rei, e rei tem algumas regalias, e é poderoso, e tem muitos recursos, mas ainda assim gerou inveja a prosperidade de Isaac. Gálatas capítulo 3, versículo 29 diz assim: e já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Sabe, querido, por que eu trouxe essa mensagem hoje, prosperando em um tempo de crise? Esse mês de novembro nós vamos falar sobre prosperidade, nós vamos falar sobre finanças. E muitas das vezes é uma parte da nossa vida que vive bloqueada, porque nós achamos que não é uma parte muito boa a se falar, porque muitos fecham o coração, mas pelo contrário, nós precisamos abrir o nosso coração quando falamos de finanças, quando falamos de provisão, quando falamos do Senhor como aquele que provê. Amém? O nosso coração precisa queimar em relação a isso. E eu quero compartilhar com você 6 pontos hoje. Será que dá tempo? 6 pontos hoje. 6 pontos principais hoje, espirituais, que nos capacitam a vencer no tempo de crise. Quem quer aprender a vencer no tempo de crise aí? Amém? Então eu trouxe 6 pontos hoje. Espero que dê tempo da gente falar tudo hoje. Primeiro, num tempo de crise, lembre-se que você é herdeiro, mesmo que ainda não esteja na posse da herança. Amém? Você crê nisso? Mesmo que você ainda não esteja na posse da herança que é seu por direito, mesmo que não esteja nas suas mãos, saiba que você é o herdeiro de tudo isso. Amém? Aleluia. Filho de rei é príncipe. Você não reina, mas você é príncipe. Em breve você vai conquistar tudo aquilo. Amém? Sabe, querido, isso aqui é poderoso demais. Deus disse o que para Isaac? Não desça ao Egito. Não saia daí. Não vá para o Egito. Mas fique aí. Pois aquela terra seria dele. Você entende isso, querido? Deus chega para Isaac e fala assim: você não vai descer para o Egito. Você vai ficar aí nessa terra. E eu vou te abençoar, eu vou te dar essa terra. Mas aquela terra já tinha dono. Tinha ou não tinha? Era uma terra dos filisteus. Era a terra de Gerá. Era uma terra que estava sob a jurisdição do rei Abimeleque. E a palavra de Deus diz que o Senhor disse para ele que daria aquela terra, para ele ficar ali, que aquela terra seria dele. Você sabe, querido, existe muitas coisas na nossa vida que o Senhor fala para nós. Tenha paciência, que tudo isso vai acontecer, mas a gente fica agoniado, é ou não é?
Seus filhos vão crescer, eles vão ser uma bênção, vai se libertar, você vai receber cura, você vai receber a provisão, e às vezes nós ficamos inquietos, porque muitas das vezes nós ainda não sentimos nas nossas mãos. Deus fala para você assim: fica tranquilo que essa dívida vai ser resolvida, mas você não vê dinheiro entrando de lugar nenhum. Como é que você fica? Desesperado, é ou não é? Mas saiba, tome posse da promessa. Amém? Talvez Deus fale assim: fique tranquilo, filho ou filha, a sua bênção está chegando, o seu amado, a sua amada está chegando. E você pensa assim: Deus, mas na igreja é tudo figurinha repetida e a maioria está casado. É ou não é? Não dá um certo desespero? Aí você pensa o quê? Então vou buscar fora. Sabe, se Deus prometeu, tenha paciência. Amém? No tempo certo vai chegar. Amém? Sabe, querido, tudo aquilo que Deus tem para nós já está pronto. Só tenha paciência que no tempo certo vai chegar. Amém? Sabe, Abimeleque, Abimeleque era o rei de Gerar. E Gerar era o lugar onde Isaac habitava. Isso significa que em algum momento Deus iria transferir as posses das terras daquele lugar para quem? Para Isaac. Em algum momento Deus ia transferir as riquezas de Gerar, que era de Abimeleque, para Isaac. Amém? E toda a sua descendência. Transferência de riqueza aconteceu muitas vezes na Bíblia. Você sabia disso? E vai acontecer novamente também nos nossos dias. Sabe, entenda uma coisa: Deus, ele não é Robin Hood, tá? Deus, ele não rouba dos ricos para dar para os pobres, não. Amém? Deus não é Robin Hood. Tire isso da sua cabeça. Tudo é dele. Ele só faz uma transferência de riquezas. Você sabe, um exemplo muito claro disso. Vamos supor, você tem uma casa. Você tem uma casa maravilhosa aqui de veraneio. Aí você precisa subir para São Paulo para trabalhar. Depois de um ano você volta. Quando chega, a sua casa foi invadida. A casa tem dono, tem ou não tem? Aí você entra na justiça para tirar as pessoas de dentro da sua casa e depois você voltar a usufruir da sua casa de novo. Amém? A mesma coisa acontece hoje no mundo. Tudo é de Deus. Tudo é para Ele. Tudo foi feito por meio dEle. Amém? Você sabe, querido, em algum momento transferências de riquezas podem vir sobre a sua vida. Só tenha paciência. Amém? No tempo certo a sua bênção vai chegar. Em algum lugar ela está, daqui a pouco ela chega. Amém? Você crê nas transferências de riqueza? Tudo é de Deus. Amém? Entenda isso. Deus não vai tirar de um, Deus não vai roubar de um, não. É tudo dele. Só há simplesmente uma transferência de riqueza. No tempo certo as coisas vão acontecer na sua vida. Foi essa a promessa que Deus deu para Isaac. Fica aí, nessa terra, que em breve eu vou te abençoar. Em breve essa terra vai ser sua. Você está entendendo? Por quê? Porque a terra já era de Deus. Deus só ia transferir as riquezas. Amém? Sabe, depois da noite da Páscoa, lá no Egito, Deus, ele transferiu riquezas para o povo do Egito, para os hebreus que estavam no Egito, para o povo de Israel. Você sabe, é algo interessante, e Deus não faz nada ilegal. O povo saiu escravo. Entenda a quantidade de riquezas que o povo tinha. As coisas do tabernáculo que foram feitas, construídas, peças de ouro, peças de prata, peças de bronze, tudo isso foi conquistado quando eles saíram do Egito. As riquezas do Egito foram transferidas para o povo de Israel, e tudo isso foi usado para que eles pudessem construir a arca, os utensílios de ouro, forrar tudo de ouro, fazer a arca de ouro, as colunas de ouro, fazer os utensílios de ouro. Escravo tem direito de alguma coisa, mas aonde esse povo arrumou tanta riqueza? Foi transferido para eles quando eles saíram do Egito. Sabe, querido, no tempo certo, as riquezas do céu vão ser transferidas sobre você. Quando você menos esperar, as conexões vão ser feitas. As portas serão abertas. Amém? Isso é provisão e promessa de Deus para nós. Amém? Sabe, tem muita coisa, muita propriedade que está sobre posse de pessoas que não são verdadeiramente seus donos. Amém?
eu creio que no tempo certo, Deus vai nos dar o prédio da igreja. Amém? O prédio da igreja está na mão de alguém aí, eu não sei de quem, mas Deus vai nos dar em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Não sei se Deus vai nos dar um terreno para a gente construir do jeito que a gente quer, ou se o prédio da igreja vai ser liberado aí. Mas eu creio que está nas mãos de alguém que não é para estar. No tempo certo, o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Se ainda não chegou, saiba que ainda não é a hora, porque Ele não vai deixar faltar nada. Se ainda não tem, é por causa que ainda não é a hora. Deus, no tempo certo, vai transferir tudo. Você crê nisso? Amém? Sabe, querido, com essa palavra nós queremos abrir essa série de mensagens para que você entenda que você é herdeiro, que você está debaixo de uma promessa de Deus. Você é filho. Você consegue entender isso? Enquanto muitos tentam buscar soluções para os seus problemas, para as suas dificuldades, tentar encontrar uma razão da vida, tentar encontrar, sabe, em livros, em psicanálise, em psicólogo, tenta encontrar uma razão para a vida, Deus chega para você e fala assim: você é meu filho. E você tem todas as riquezas acessíveis a você. Sabe, querido, isso aqui é poderoso demais. Você é herdeiro do maior tesouro do mundo. Você crê nisso? Amém? Sabe, querido, Deus pode tirar e dar para quem Ele quiser. E se Ele tem que dar para alguém, Ele vai dar para os seus filhos. Amém? Quantos são filhos aí? Lembre-se sempre disso. Quanto mais crise, querido, estiver acontecendo, mais perto está das transferências acontecerem. Sabe, nesse tempo de pandemia, Deus tem levantado empresários no nosso meio. Sabe? Empresários, empresárias, pessoas que Deus está liberando sabedoria para empreender, para, sabe, se sustentar com a sabedoria que Deus deu para empreender. Isso aqui é poderoso demais. Num tempo de crise, Deus tem levantado pessoas, em nome de Jesus, e eu creio, querido, que a provisão, as riquezas estão chegando sobre a sua vida. Você crê nisso? Sabe, isso aqui é poderoso demais. Muitos se mudam, saem do lugar, e Deus de alguma forma legítima transfere para os seus filhos que estão vivendo aqui nesse momento, sabe, no tempo certo, as provisões, sabe aquele serviço, você que trabalha no tempo certo, está todo mundo, sabe, naquela luta, mas é você que vai pegar os melhores serviços. Você crê nisso? Não fique na ilusão de que você vai achar a transferência de riqueza aqui. O ganhador da Mega Sena mandaram o dinheiro na conta errada. Ou que você vai achar uma bolsa de dinheiro na rua. Não. Deus vai te dar sabedoria. No tempo certo as provisões virão. Amém. Sabe, querido, tem segredos aqui nessa passagem, que ao longo dessa mensagem eu quero que o seu coração queime para isso. Para que você entenda o segredo de ser próspero num tempo de crise. Amém. Segundo ponto, não desça para o Egito. O Senhor disse para Isaac que permanecesse na terra, e não descesse para onde? Para o Egito. Deus somente pode nos abençoar se nós permanecermos aonde? Na posição. Amém? Nós precisamos permanecer na posição certa para que possamos ser abençoados. Pastor, mas se Isaac tivesse descido para o Egito, ou se Isaac saísse de Gerar e fosse para outro lugar, ainda assim Deus o abençoaria, mas não seria na vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Amém? Entenda isso. De alguma forma você é muito abençoado por Deus. Mas quando você está na posição certa, entenda, você está debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Imagina, querido, o que Deus pode fazer quando você está debaixo da boa, perfeita e agradável vontade dEle. Amém? Sabe, quando nós permanecemos na posição certa, a provisão é certa de acontecer sobre as nossas vidas. Qual que é o significado do Egito para nós hoje? Qual que é o significado do Egito? Deuteronômio, capítulo 11, versículo 10, diz assim: a terra que vai ser de vocês não é como o Egito, de onde saíram. Ali, depois de semearem a terra, vocês precisavam trabalhar muito
muito para regar o chão, como se fosse uma horta. Essa era a vida no Egito. Porém, a terra que vocês vão possuir é uma terra de montes e vales, onde nunca falta chuva. Sabe, isso aqui é poderoso demais, querido, porque a terra do Egito, eles usavam da tecnologia para regar a terra. Mas a terra que o Senhor tem para nós é uma terra que não falta chuva, é uma terra que nós olhamos para o alto e esperamos a chuva vir. Mas no Egito, você tinha que trabalhar arduamente para regar a terra, como se fosse uma plantinha que você tem na sua casa, mas era alqueires que você tinha que regar, para que pudesse ter. Isso gerava muito trabalho. O Egito é um símbolo de uma vida natural que não depende de Deus. Sempre quando nós tentamos levar a nossa vida natural, sem depender de Deus, nós estamos descendo para o Egito. Fala para quem está do seu lado, fala assim, para de descer para o Egito. Amém. Sempre quando nós tentamos resolver as coisas no natural e não dependemos de Deus, nós estamos descendo para o Egito. Sempre quando eu tento resolver com a força do meu braço, eu estou descendo para o Egito, porque a terra que Deus tem para nós é uma terra que não falta chuva para regá-la. Amém. Sabe, no Egito as pessoas não precisavam depender da chuva do céu, mas elas dependiam dos recursos naturais, da sua tecnologia. Sabe, mas em Deuteronômio lemos que a terra prometida depende da chuva que vem do céu. Amém. Nós precisamos viver na terra que depende da chuva que vem do céu. Amém. Aqueles que andam na carne estão sempre procurando algo que possam o quê? Se apegar. Se eu não estou sentindo, então não é de Deus para a minha vida. Sabe, estão sempre se apegando a algo que possam fazer. Não, esse negócio de descansar e esperar em Deus não é para mim, não. Eu preciso fazer. Não dá para mim. Sabe, aqueles que estão na carne, é sempre algo em que possam se apoiar. Se eu não posso se apoiar, se eu não estou vendo o chão, então eu não vou pisar. Às vezes Deus vai chamar você para andar sobre as águas. É irreal você andar sobre as águas, é impossível. Mas Deus chama você para andar sobre as águas. Sabe, querido, isso é poderoso demais, porque o Senhor, Ele nos leva por esse caminho. Os que andam na carne, eles não dependem do Senhor. Amém. Sabe, nós precisamos experimentar, depender do Senhor, para que você possa viver a bênção, a fartura abundante sobre a sua vida. Não vá para o Egito. Fala assim comigo, eu não vou para o Egito. Amém. Lembre-se sempre disso. Egito é quando você anda no natural. Amém. Não ande por vista, como diz na canção. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Por que não devemos andar por vista? Porque muitas das vezes as suas vistas vão te enganar. Você vê uma pessoa alcoólatra e as suas vistas dizem, não tem mais jeito. Mas diante dos olhos espirituais é só mais um que Deus pode transformar. Lembra da sua vida? Lembra de como você era? Da onde Deus te tirou? Amém? Você sabe que você está aqui hoje porque alguém olhou além do vício que você tinha. Alguém olhou além do que você tinha escondido. Sabe, alguém olhou e falou assim, essa pessoa pode ser liberta. Essa pessoa pode ser restaurada. Essa pessoa, ela tem jeito para a vida dela. E hoje você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Amém? Sabe, querido, não vá para o Egito, não ande por vista, não procure meios para não depender de Deus. Pastor, eu sou muito independente. Amém? Mas aonde está a glória de Deus nisso? Sabe, querido, a melhor maneira de você receber uma provisão no meio da crise, de você prosperar no meio da crise, é você depender de Deus. A crise está aí, é visível. Se você andar por vista, você não quer nem ter mais filhos. Eu vou ter filho num tempo desse? Difícil, Deus me livre. Eu vou abrir uma empresa com tantas coisas subindo e descendo de valor. Eu vou abrir um negócio. Não dá. Sabe, se você for andar por vista, você não sai do lugar. Mas quando você olha para Cristo, você consegue ver uma saída no meio da crise. Você pode prosperar em nome de Jesus. Amém? Quantos creem nisso? Sabe? No meio da crise, somos abençoados, apesar das nossas falhas. Isso aqui é maravilhoso demais, é ou não é? Quem tem falhas aí, levanta a mão. Aleluia. Quem não tem falhas aí, levanta a mão. Quem não tem falhas? E os que não levantaram a mão?
Amém. Sabe que nós somos abençoados apesar das nossas falhas. Fala assim, glória a Deus. Porque se você fosse esperar para ser perfeito, bom, suficiente para receber uma bênção e um favor de Deus, você nunca ia receber. Nunca. Sabe, querido, a graça está nesse detalhe. Versículo 7 ao 10 diz assim, ó. Assim Isaac ficou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher, ele disse que ela era sua. Isaac errou aqui ou não errou? Nem consultou a Deus, Senhor, qual que é a estratégia que eu uso? Qual que é a estratégia que eu uso para que eu possa... Rebeca era muito bonita, e Isaac tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar, veja, pensava, ele nem sabia sobre os costumes do lugar, ele só pensava, imaginava, que os homens do lugar matariam para ficar com ela. Pensa na mulher bonita, para matar alguém para ficar com ele. Fique esperto, gruda na sua mulher aí, não os caras vão querer te matar para ficar com ela, hein? Isaac ficou ali muito tempo. Um dia Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaac acariciando Rebeca, a sua mulher. Olha lá. Então Abimeleque mandou chamar Isaac e perguntou, ela é a sua mulher, não é verdade? Por que você disse que ela era a sua irmã? É que eu pensei que me matariam se eu dissesse que ela era a minha mulher. Respondeu Isaac. Abimeleque disse, por que você nos fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela, e você teria feito com que a culpa caísse sobre nós. Sabe, querido, Isaac errou? Errou ou não errou? Errou feio. Isaac errou feio. Todas as vezes que a Bíblia menciona a esposa de um homem de Deus, a palavra afirma que ela era muito formosa. Você pode ver, pesquisa na sua Bíblia. Todas as vezes que a palavra de Deus menciona a mulher de alguém, ela é muito formosa. Você sabe que essa é uma das bênçãos de ser filho de Abraão, amém? Rebeca também era uma mulher muito bonita. Isso certamente é parte da herança dos filhos de Abraão, de ter uma esposa bonita, amém? Você está com a sua esposa do seu lado aí? Você sabe, essa mulher bonita que está do seu lado aí faz parte das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Todo homem de Deus tem do seu lado uma mulher formosa, amém? Você consegue reconhecer essa bênção sobre a sua vida aí? Se não reconhecer, já vai tomar uma já. É ou não é? Amém? Então você, mulher, sinta-se honrada, porque você é filha de Abraão. E a beleza que está sobre... Você pode ver, sempre quando nós temos um encontro com Deus, no primeiro dia do encontro está todo mundo meio estranho. É ou não é? Um olhar meio sombrio, fica até escuro assim o rosto. Mas depois do final do encontro está todo mundo sorrindo, a beleza já começa a entrar aí. A cada dia, de glória em glória, você vai sendo transformado. Quando pensar que não, olha as fotos de 5 anos atrás e fala para mim. Se Jesus transformou ou não transformou? É a bênção das filhas de Abraão. Amém. Aleluia. Sabe, querido, agora nós chegamos aqui numa situação extremamente constrangedora. Isaac mentiu. O filho da promessa mentiu. Quantos aqui já mentiram já? Com medo de algo? Quantos já mentiram para a esposa com medo Quantos já mentiram para os filhos com medo de falar a verdade? Quantos já mentiram para os pais com medo de falar a verdade? Fala, misericórdia. Sabe, há pessoas que dizem que quando você mesmo causa o problema, Deus não irá ajudar você. Já ouviu essa filosofia? Mesmo quando você é o causador do problema, Deus não vai te ajudar. Fala assim, misericórdia. Agora ficou feio para o meu lado. Mas mesmo assim, Deus livrou Isaac. Mesmo assim, o Senhor livrou Isaac, mesmo no meio da mentira. Abimeleque poderia ter matado ele para ficar com Rebeca. Mas em vez disso, protegeu quem? Os dois.
Olha o que Abimeleque fez lá no versículo 11. Então Abimeleque mandou a todo o seu povo o seguinte aviso: se alguém tratar mal este homem ou a sua mulher, será morto. Se alguém tratar mal esse homem e essa mulher, será morto. Sabe, mesmo em meio às nossas falhas, o Senhor ainda nos abençoa. Mesmo em meio ao erro que você cometeu, o Senhor ainda está disponível para você, para te abençoar. Deus pode mudar a nossa condição mesmo quando nós mesmos bagunçamos tudo com as nossas próprias mãos. Fala a verdade, querido. Sempre quando você tirou a mão de Deus para resolver com a sua mão, fez uma baguncinha ou não fez? Sempre quando você tentou resolver do seu jeito, fez uma baguncinha ou não fez? Sabe, aquelas pessoas que quando tomam alguma decisão errada, aí chega para o pastor e fala assim: pastor, e agora? O que eu faço? Me ajuda em oração. Sabe, é difícil isso, mas nós precisamos entender que mesmo quando nós bagunçamos com as nossas próprias mãos, ainda assim há graça do Senhor sobre nós, para nos ajudar a resolver os problemas que nós mesmos cometemos, mesmo quando você mesmo causou os problemas. Se você clamar a Deus, Ele virá ao seu socorro. Você crê nisso, querido? Sabe, um grande exemplo disso é sobre o filho pródigo. Que é um melhor exemplo do que o filho pródigo? Lá em Lucas 13, lá em Lucas 15, fala sobre a história do filho pródigo. O filho pródigo saiu da casa do pai, esbanjou de toda a herança que tinha recebido. Quando tinha perdido tudo, então ele veio a fome, perdeu tudo, gastou todo o dinheiro, veio a fome sobre a terra. Aí ele lembrou. Foi nesse momento que ele caiu em si e resolveu voltar para a casa do pai. Só no dia da fome ele lembrou da casa do pai. Na casa do meu pai tem comida, então eu vou voltar para a casa do meu pai. Acabou a comida, acabou o dinheiro. A Bíblia fala que ele desejava comer a comida dos porcos. Quem já criou porco, quem já viu a comida do porco, sabe o que é. Tem porco que é criado na qualidade, no farelo. Mas eu já criei porcos. Eu não, né? Meus pais já criaram porcos. Os porcos comem resto de comida, lavagem, que é o que eles chamavam, né? Não sei se ainda chama isso. É assim ainda que chama? Lavagem? Então tá bom. Glória a Deus. Então eu estou certo ainda, não estou tão velho assim. E a Bíblia fala que ele desejava comer a comida dos porcos. Se você nunca... Quem aqui já viu a comida do porco? A lavagem, quem já viu? Quem já viu? Quem nunca viu o que o porco come? Nunca viu? Ah, então você não vai entender o que eu estou falando. Quem já viu vai entender o que eu estou falando. Lavagem é um monte de comida misturada, um monte de comida. Pensa assim, você pegou verdura velha, arroz velho, carne que sobrou, tudo, vai juntando tudo, as comidas tudo assim. Vai juntando tudo. Comida azeda, até isso vai também, vai tudo. Junta tudo lá no coxo dele, coloca um pouco de água, mistura tudo, deixa bem lavagem mesmo, cheio de água, e ele vai comer aquilo junto com a água. É assim ou não é? Essa era a comida que o filho pródigo desejava. Fala, misericórdia. Sabe, a fome faz com que as pessoas caiam em si. E percebam que precisam de Deus. É assim ou não é? Sabe, a crise é útil para que ela possa levar as pessoas à lucidez. Muitas das vezes é na crise que os seus olhos se abrem. É no momento mais difícil da sua vida que nós corremos para onde? Quando você veio para Deus, como é que estava a sua vida? Estava filezinho? Estava como quando você correu para Deus? Às vezes nós usamos Deus como o último recurso, mas na realidade Deus tem que ser o primeiro. E às vezes nós usamos Deus como último recurso e chegamos diante de Deus como? Fazemos igual o filho pródigo. Agora que eu já recebi a palavra, agora que eu já passei pelo encontro, agora que eu já fui perdoado, já tenho emprego, estou estabilizado, então, tchau, tchau igreja, tchau ministério, tchau visão, não quero mais saber de nada, estou com dinheiro, tenho casa, carro, está tudo legal, tudo perdoado, cheque, está tudo fechado. Agora eu vou curtir minha vida, vou fazer as coisas do jeito que eu quero. É igual o filho pródigo. Você vai gastando o seguro desespero,
espiritual. Você sabe que existe uma fase da nossa vida, quando você se desvia, eu sei porque eu passei por isso, quando você se desvia e fica um tempo longe da presença do Senhor, a gente usa o seguro desemprego, a gente vai usufruindo ainda. Na primeira semana que a gente desvia, a gente ainda continua muito espiritual, é ou não é? Você pode ver, experiência própria, quando você vê alguém, um exemplo, quando você vê alguém abandonando o ministério, ela vai postar muitas coisas espirituais no Facebook. Tipo, porque ela está usando todo o recurso que ela tem, todo o dinheiro que ela conquistou, espiritual, dinheiro da fé, todos os versículos que ela conhece, todos os jargões de efeito que ela conhece, vai postar no Facebook, no status, mas depois de um tempo você para. Você não vai ver mais essa pessoa postando isso, porque acabou o estoque de dinheiro dela, espiritual, vamos dizer assim. Então agora ela chegou no fundo do poço, acabou aquela espiritualidade que ela tentou mostrar que não tinha mais, acabou aquela santidade que ela tentava mostrar, mas que não tinha mais, porque ela estava longe. Amém? Você sabe, você pode ver, todo mundo que abandona os caminhos do Senhor, naquela primeira semana que ela abandona, ela se torna muito espiritual. Não, eu estou orando em casa, estou jejuando, estou buscando a palavra de Deus. É a primeira semana, depois acaba o recurso espiritual, porque é o que nós precisamos nos alimentar todos os dias, para que ser fortalecido. Se você se afasta de uma forma ou de outra, o estoque de alimento que você tem dentro de você vai se apagando, vai se acabando, sua energia vai se esgotando. Amém? E você sabe, querido, e a fome, a escassez, muitas das vezes as crises, ela faz a gente abrir os olhos para depender de Deus. Sabe, eu profetizo e declaro que você não vai precisar passar pela escassez, pela crise, para que você possa depender do Senhor. Amém? Dependa do Senhor agora. Aí você pode falar para mim, aí pastor, mas eu já estou na crise. Amém? Então você está na hora, no momento certo, no lugar exato. Olhe para o Senhor, dependa dEle, que ainda na crise que você está vivendo, o Senhor ainda pode fazer com que você prospere 100 vezes mais. Amém? Você crê nisso? Sabe, depois que ele gastou, depois que o filho pródigo gastou tudo, a sua fortuna, veio uma severa fome na terra. Na terra, entenda isso, é uma entrelinha aqui interessante nesse versículo. Veio uma tremenda fome aonde? Na terra, mas na casa do pai havia pão em abundância. Havia pão com fartura. Como assim? Existe fome na terra, mas na casa do meu pai tem pão, tem comida. Da onde vem essa comida? Provisão. Amém. Alguns pensam que a verdadeira provisão, a prosperidade está onde? Lá fora. Não vou conseguir nada aqui não, eu preciso correr atrás do meu sonho. Mas só há provisão completa, abundância verdadeira na casa de Deus. Amém. Se você sair, querido, saiba que por um tempo você vai sentir o seu ego sendo suprido de alguma forma, mas esse estoque vai acabar. A provisão verdadeira, a abundância verdadeira que você precisa é só na casa de Deus. O fato de haver um novilho cevado era um sinal de que havia o quê? Abundância, recursos, pão, tanto ao ponto de engordar um boi. Existia fome na terra, mas eles não estavam passando por um racionamento. Era tanta provisão que eles poderiam engordar um boi. E aquele boi estava sendo engordado por uma festa. Então não era só provisão que ele tinha para se manter, mas existia provisão para também manter o seu rebanho forte, saudável. Sabe, querido, isso aqui fala de muita provisão. Sabe, quando ele voltou para casa, o seu pai não falou nada a respeito do dinheiro que ele desperdiçou. Não falou nada do desperdício. Ele só apenas disse: matem o novilho. Sabe, querido, enquanto existia fome em todo lugar, na casa do pai havia provisão, havia comida em fartura e havia um novilho gordo para ser pronto para ser abatido e feito aquele baita churrasco. Imagine aí, pastor, não fala de churrasco que está caro demais a carne. Deus vai te liberar recurso aí para você, em nome de Jesus, fazer um churrasco de picanha e me chamar. Não esquece de mim quando estiver no meio da provisão. Amém? Assim como nós estamos juntos no meio da escassez, quando tiver
provendo tudo aí, lembra de mim. Amém? Glória a Deus. Fala para quem está ao seu lado, lembra de mim, hein? Aleluia. Amém. Sabe? É como se o pai estivesse dizendo assim: eu tenho mais para gastar com você, filho. Você perdeu, desperdiçou tudo, mas eu tenho mais para gastar com você. Sabe, mesmo quando você erra, ainda assim o Pai tem bênçãos disponíveis para você. Sabe, o Senhor é especialista em resolver bagunça, por isso que você não pode sair da presença dEle. Sua vida está uma bagunça, o melhor lugar é estar na presença do Senhor, é estar debaixo da provisão, da proteção do Senhor, estar no lugar certo. Não desça para o Egito, não ande no natural, fique em Gerar, que é o lugar que o Senhor vai prover sobre a sua vida. Pastor, mas o Egito é tecnologia, é provisão. Gerar é terra seca, amém, não se preocupe com isso, o Senhor é o Deus do impossível e vai fazer prosperar, amém. Mesmo onde não tenha água, o Senhor vai de alguma forma fazer com que uma nuvem venha para regar só sobre você. Mas essa é a provisão de Deus sobre a sua vida. Amém. Sabe, querido, a parábola diz que o filho voltou porque havia uma grande fome, mas na casa do pai havia provisão, havia um novilho para ser, sabe, engordado ali unicamente para aquele dia da festa. Sabe, pode haver fome lá fora, mas sempre haverá suprimento na casa de Deus. Você crê nisso? Amém. Por isso que você não pode sair daqui. Você tem que estar aqui. Amém. Prover. O Senhor vai prover sobre a sua vida. Amém. Quarto, somos abençoados apesar das circunstâncias. Coloca a mão na sua cabeça e fala assim: eu sou abençoado apesar das circunstâncias. Amém. Sabe, querido, Isaac também prosperou, porque ele semeou na terra, onde havia fome. Você tem coragem de semear em um tempo de escassez? Você sabe que isso aqui é extremamente importante para nós. Muitas pessoas, às vezes, elas erram nessa questão. A provisão de Deus vem, mas sempre quando Deus traz provisão, Deus também traz semente. Amém? Entenda isso. E às vezes nós temos a mentalidade de tipo: se Deus está provendo para mim hoje, então é para mim usufruir, porque amanhã Deus vai prover de novo. Mas entenda, quando Deus ele libera a provisão, Ele também libera a semente. No dia da provisão, não coma a semente. A semente é para ser plantada, para que você possa ter uma colheita 100 por 1. Mas o grande problema é que quando Deus envia a provisão, Deus envia o pão e envia a semente também, para que você possa comer e se alimentar, e para que você possa plantar, para que tenha uma grande colheita. Sabe, querido, isso aqui é poderoso, mas às vezes nós pegamos a semente e em vez de plantar, nós cozinhamos a semente. Nós estouramos a semente comendo, porque é maravilhoso comer pipoca. Eu vou plantar milho, nada? Eu vou comer pipoca. É ou não é? Mas Deus ele dá a provisão para você se alimentar e também dá a provisão para que você possa plantar. Então, sempre quando Deus provê sobre a sua vida, a semente vem junto para que você possa plantar. Pastor, não deu. Esse mês Deus proveu, eu consegui pagar as contas, mas não consegui dar o dízimo. Não consegui ofertar. Você comeu a semente, fez tudo errado. Você não entendeu a provisão de Deus sobre você. Está entendendo, querido? Amém. Não coma semente, como a pastora gosta de dizer, semente demais vai dar ruim na hora de sair. Entope. Amém. Semente é para ser plantada. Quando você tiver fome, Deus vai liberar o pão sobre você. Deus não é tão carrasco o suficiente para chegar para você e falar assim: você está com fome? Então você vai ter que trabalhar. Vou te dar a semente, não vou te dar o pão, vou te dar a semente. Você vai ter que plantar, vai ter que trabalhar, ela vai crescer. E quando ela crescer, você vai comer dela. Quando você pede socorro para Deus, Deus traz o suprimento, para que você possa ser alimentado, saciado. Mas Deus também traz consigo a semente, para te ensinar um princípio. Amém? Você crê nisso? Amém. Somos abençoados apesar das circunstâncias. A terra estava seca e sem vida,
Porém, ele tinha a bênção de Deus e por causa disso, colheu 100 vezes mais. Isaac não reteu a semente. Isaac não olhou para a terra e falou assim, essa terra é seca demais, não dá para plantar essa semente que eu preciso. Isaac simplesmente obedeceu. Isaac simplesmente creu que estava debaixo de uma promessa. Você crê que você está debaixo de uma promessa de Deus? Amém? Sabe, Isaac saiu com a sua semente, vendo a poeira se levantar da terra seca. Imagine, Isaac, em vez de pegar uma terra bonita, fresquinha, não, Isaac foi lá naquela terra seca, levantando poeira e colocando semente. Levantando poeira, terra seca e colocando semente. E Isaac, crendo que ia nascer, e plantando, e plantando, e plantando. A Bíblia fala que naquele ano ele colheu 100 por 1. Numa terra seca. Às vezes Deus vai falar para você, vai te dar uma direção, os seus olhos vai ver uma terra seca, mas Deus ele já vê a provisão lá na frente. Sabe, querido, Deus ele vai sempre nos desafiar para algo novo. Vai sempre nos desafiar para coisas que os nossos olhos vão tentar nos enganar. Por isso que nós temos que olhar com os olhos da fé, não com os olhos naturais. Amém? Sabe, naquele ano, Isaac colheu 100 por 1. Nós, para que você entenda, naquele ano, Isaac colheu o que era para ser colhido em 100 anos. Será que Isaac prosperou naquele ano? E de ano em ano, Isaac prosperava cada vez mais, ao ponto que os filisteus tiveram inveja dele. Como assim um rei? E os filisteus tiveram inveja simplesmente de um criador de cabra, de ovelha, porque viram a prosperidade, a quantidade, as pessoas queriam trabalhar para Isaac. Isaac tinha um número gigantesco de funcionários, porque as pessoas, fala a verdade, uma empresa que está crescendo, prosperando, você não quer trabalhar lá? É ou não é? Sabe, quando abriu o McDonald's aqui, foi um monte de jovem empregado, porque você sabe que McDonald's é aquela coisa, todo mundo gosta, é ou não é? Só às vezes nem todo mundo tem dinheiro para comprar, mas todo mundo gosta. Passa lá, aí tira a selfie lá no McDonald's, vai ver, comprou só uma casquinha. Mas tá bom, mas passou lá. Você sabe, querido, sempre quando há provisão num lugar, pessoas vão querer também fazer parte dessa provisão. Sabe? Entenda isso, querido. Deus ele te dá o pão, mas também te dá a semente na promessa de colher 100 por 1. Quando você faz a coisa certa, o que Deus está te direcionando para fazer, você vai colher. E você vai prosperar. E junto com a prosperidade vai vir conexões que vai te fazer prosperar e que vai fazer com que você faça com que outras pessoas prosperem. Sabe, querido, isso é poderoso demais. Amém. Sabe, Isaac, ele prosperou. Isaac, ele colheu 100 vezes em um ano o que era para colher em 100. Sabe, nós somos filhos de Abraão, e quando filhos de Abraão semeiam numa terra seca, eles colhem 100 vezes mais. E você sabe, querido, aquela era a velha aliança. Hoje nós estamos debaixo da nova aliança. O terreno hoje está maravilhoso. Naquele tempo era terra seca, hoje o terreno está maravilhoso. Está entendendo? Aquele tempo era um tempo de reinado de Abimeleque, hoje é o reinado do tempo de Cristo. Isso é poderoso demais. Isaac semeou numa terra seca, nós hoje semeamos numa terra que sentiu o cheiro da semente, antes de começar a entrar na terra já está germinando assim na sua mão, está crescendo. Sabe, querido, isso é maravilhoso. Nós estamos num tempo maravilhoso da dispensação da graça. A bênção de Deus e tudo o que precisamos está acessível a nós. O mundo valoriza a habilidade, busca a sorte, mas os filhos de Abraão possuem a bênção de Deus sobre as suas vidas. Saiba que você tem a bênção de Deus sobre você. Amém. O que Deus está liberando sobre você, entenda, é para que também você se alimente, mas para que também você semeie, para que você entenda o princípio de colher 100 por 1. Só vai colher 100 por 1 quem não comer a semente. É uma ordem natural. Não tem como ter uma colheita se não tem uma semeadura. Amém? Então entenda esse princípio. Quem quer colher 100 por 1? Não coma a semente, plante a semente em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. Sabe, querido, será que Isaac não sabia que havia fome na terra? Como ele poderia plantar a si mesmo?
simplesmente porque ele estava debaixo da bênção de Deus. Nós estamos debaixo da bênção, do favor de Deus. Esse é um tempo propício para que possamos, investir, para que possamos semear, para que possamos colher 100 vezes mais. A vontade de Deus é a nossa prosperidade. Olha o que diz em Salmo, capítulo 35, versículo 27. Salmo 35, versículo 27 diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade dos seus servos. Deus se alegra quando vê você prosperando. Deus se alegra quando vê você subindo de cargo no seu trabalho. Deus se alegra quando vê você comprando seu carro. Deus se alegra quando vê você conquistando sua casa própria. Deus se alegra quando vê você casando, tendo filhos. Deus se alegra na prosperidade dos seus servos. Não fique você pensando que Deus ele é lá só um general esperando levantar só exército para combater o inimigo. Não, Deus se alegra em ver você prosperando em todas as áreas da sua vida. Amém, queridos? Isso é poderoso demais. Deus ele se alegra em ver cada passo que você dá em caminho e prosperando. Amém. Somos abençoados porque semeamos. Somos abençoados também no meio da crise porque nós semeamos. Pastor, é muito difícil, está faltando muitas coisas para mim. Como que eu posso semear num tempo de crise? O Senhor vai direcionar o seu coração. Existe algo de espiritual em toda semeadura. Toda semeadura existe algo profundo e espiritual por detrás dela. O lavrador, ao semear, precisa depender de Deus para que mande a chuva e faça semear, faça a semente, reviver no solo. Porque você sabe que quando a semente ela cai no solo, para que ela possa germinar, ela precisa morrer primeiro. Amém? Então, quando o lavrador semeia, ele fica naquela expectativa: a semente vai morrer, eu sei, mas será que ela vai germinar? Então, ele fica naquela dependência. Mas Deus não ressuscita apenas a semente, Ele ressuscita também a árvore que possui frutos, que carregam muitas sementes. Semear e colher é a maneira de Deus de nos fazer prosperar. Você quer prosperar? Você precisa aprender o princípio espiritual poderoso que existe na semeadura. Não adianta você exigir de Deus algo que você não tem plantado. Deus ele pode te abençoar, mas quando você está no lugar certo, quando você está debaixo da direção de Deus, fazendo as coisas certas, você está debaixo da vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Querido, entenda isso. Semear é uma das maneiras poderosas que Deus tem para nos prosperar. Aquele que semeia precisa depender de Deus para que venha a chuva e aconteça a multiplicação. E isso não é algo que os homens é capaz de fazer. Por mais que tenha toda a tecnologia dizendo que vai chover em tal lugar, por mais que os homens tentem, assisti até um filme sobre isso, que deu muito errado. Já viram um filme chamado Tempestade? Lançaram um monte de tecnologia para tentar controlar a tempestade. Deu muito errado. Caiu nas mãos erradas e fizeram daquilo. Então, os homens não podem tentar manipular aquilo que só Deus pode fazer. Por isso que nós precisamos depender de Deus. A semeadura é algo poderoso que nos faz depender de Deus. Quando você age por esforço próprio, com as suas tecnologias, com a sua força, não há Deus nisso. Mas quando você semeia e fala assim: Senhor, eu sei que essa semente já era, foi para a terra, vai morrer, mas eu creio, eu vou ficar na expectativa de que vai renascer e vai germinar e vai crescer em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso, querido? E o último, sexto e último, nós somos abençoados apesar das perseguições. Em tempos de crise, nós somos abençoados, apesar das perseguições. Você vai ser perseguido enquanto você prospera? Vai. Vai ter pessoas que vão falar mal de você? Vai ter pessoas que vão falar mal do seu bolo? Vai. Vai ter pessoas que vão falar mal da sua bijuteria que você está vendendo? Vai. Vai ter pessoas que vão falar mal da sua fragrância. Ah, mas está caro demais isso aqui eu consigo mais barato ali no real. É assim ou não é? Vai ter gente que vai falar mal.
esse penteado aí eu consigo fazer em casa, essa maquiagem aí eu consigo fazer em casa, eu não vou pagar para alguém fazer uma maquiagem em mim. Vai ter gente que vai falar mal. Isso eu posso fazer em casa. Sabe, querido, sempre quando nós somos abençoados, vai ter perseguição. Vai ter perseguição. O resultado inevitável da prosperidade é que pessoas terão inveja de nós. Fala assim, misericórdia. Mas vai ter, é inevitável. E essa inveja eventualmente se transformará em perseguição. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, meu santo não bateu com o dele. Já ouviu as pessoas falaram isso? Na realidade tem um pinguinho de orgulho, de inveja misturado. Porque você encontrou alguém que ou se equipara a você ou é melhor que você, por isso que não bateu com você. Sabe, nós temos que tomar muito cuidado com isso. O Senhor Jesus, Ele prometeu que todos aqueles que renunciassem a algo, por amor a Ele, ao Evangelho, receberia 100 vezes mais. E sabe o que eu acho interessante aqui? É que essa foi a medida com a qual Isaac também foi abençoado. O Senhor Jesus disse que nós seremos perseguidos, mas com a mesma medida também que Isaac foi abençoado. Olha que coisa interessante. Olha o que diz em Marcos, capítulo 10, 29. Marcos 10, 29. Diz assim, Jesus respondeu, eu afirmo a vocês, que isso é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também 100 vezes mais perseguição, Deus. Não dá para mudar esse número. Deixar só as bênçãos 100 vezes mais, mas 100 vezes mais também perseguição. E no futuro, receberá a vida eterna. Amém? Sabe, querido, é inevitável. Quanto mais você é abençoado, quanto mais você é favorecido, mais você será perseguido. Isso vai ser inevitável. Então não veja as pessoas como culpado. Só continue fazendo o que Deus pediu para você fazer. Continue semeando e tendo uma grande colheita, usufruindo da sua colheita e abençoando pessoas. Continue semeando e abençoando. Continue semeando e colhendo. E você vai ver que dia após dia o Senhor vai levando você a desfrutar de uma vida plena e agradável diante dele. Sabe? Assim como Isaac, aqueles que prosperam são perseguidos, mas não devemos ficar desanimados com isso, querido. Porque no final a promessa do Senhor é que podemos ter o melhor desta terra. Amém? E também do vindouro. Nós vamos usufruir em vida e também teremos na vida eterna o melhor do Senhor. Amém? Mas não temos, porque o mesmo Deus que dá é o Deus que proverá tudo em nossa vida. Amém? Você crê nisso? Nunca devemos nos esquecer, querido, de que Deus, Ele quer nos abençoar. E você sabe, querido, vão surgir muitos que vão nos criticar em meio a cada bênção do Senhor, em cada favor de Deus, sabe? Muitos vão torcer pela nossa queda, mas o céu torce a nosso favor. Amém? Você crê nisso? Para concluir, sabe, o mesmo Deus que abençoou Isaac também vai abençoar você. E é preciso semear com atitude de fé, de que estamos debaixo do favor de Deus, porque em Cristo somos filhos de Abraão. É tempo de virar a página da nossa vida. Sabe, você é filho de Abraão, você é herdeiro das promessas. E eu quero desafiar você hoje a entrar na posse de tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, querido, com seus olhos fechados. Aí, fique de pé no seu lugar com seus olhos fechados. Eu quero declarar, querido, que você será próspero em nome de Jesus. Sabe, eu quero desafiar você hoje a entrar nessa posse. Sabe, entrar nessa posse de que tudo Deus tem para você já está preparado. Sabe, eu quero desafiar você a declarar que a sua família será próspera.
sabe, que os seus filhos serão ainda mais prósperos. Esse é um tempo que Deus quer nos despertar para algo novo. É um tempo de nós virarmos a página. É um tempo de nós rompermos com a mentalidade mundana e maligna. É um tempo de nós pararmos, de pensarmos naturalmente e começarmos a pensar como Deus pensa e agir como Deus age. É um tempo de nós nos levantarmos para amar aquilo que Deus ama, que é a sua obra e o seu reino. É um tempo de nós despertarmos e começarmos a semear, para que possamos usufruir e experimentar de uma grande colheita e provisão de Deus. O Senhor quer fazer com que você prospere, querido, e experimente e usufrua do melhor dessa terra, mas para isso nós precisamos romper com a mentalidade carnal, a mentalidade mundana, e começar agora a se importar com aquilo que Deus se importa. Não podemos mais comer semente, sementes são para semear. O Senhor vai prover o pão, o Senhor vai prover toda a provisão necessária, mas consigo também Ele vai prover as sementes para que você possa semear, em nome de Jesus.